Administração de dívidas e uso do crédito. Conhecendo o valor do dinheiro no tempo. Olá, estudante! Nesta aula, nós vamos pensar o crédito de uma forma diferente. Até aqui, nós falamos sobre o crédito do ponto de vista do consumidor. Aquela pessoa que quer comprar um bem, um carro, uma casa, um móvel, uma viagem, mas não tem dinheiro suficiente agora. Então, o que ela faz? Recorre ao crédito, portanto, pede emprestado de terceiro. Mas espera aí, quem são esses terceiros? Porque se todo mundo estivesse endividado, não haveria ninguém para emprestar dinheiro. O que acontece na prática é o seguinte: existem pessoas que conseguem gerar um superávit, ou seja, mês após mês, elas conseguem ganhar mais do que gastam. Com isso, acumulam uma poupança. E esse dinheiro que sobra pode ser usado para investir ou para emprestar. Essas pessoas, ou até instituições, acabam se tornando os agentes credores, aqueles que têm dinheiro, mas não precisam usá-lo agora. E aí surge uma nova pergunta: o que essas pessoas podem fazer com esse dinheiro parado? É este o olhar que nós vamos assumir agora. O ponto de vista de quem tem dinheiro sobrando, mas não tem urgência para gastar. O que acontece nessa situação é o que nós vamos entender agora juntos. Então, o primeiro fenômeno que nós precisamos entender, quando falamos de quem tem dinheiro sobrando, é algo chamado do valor do dinheiro ao longo do tempo. Para ilustrar isso, veja essa figura aqui. Temos as cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais, aquelas lançadas lá em 1994, no auge do Plano Real. Agora pare e pense, o que você consegue comprar hoje com 100 reais? E o que dava para comprar com os mesmos 100 reais alguns anos atrás? Não precisamos nem voltar em 1994, mas alguns anos atrás. A resposta é simples, você comprava muito mais. E esse é o ponto. O dinheiro, ele perde valor com o tempo. Isso acontece por causa de um processo muito bem conhecido, a inflação. A inflação é o que faz o poder de compra diminuir. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, você compra menos coisas com o passar dos anos. Por isso que quem tem dinheiro parado precisa entender que ele vai se desvalorizando se não for bem aplicado. É isso mesmo, os produtos ficam mais caros ao longo do tempo e esse movimento constante de aumento nos preços tem um nome, a inflação. A inflação, ela é entendida também como o aumento generalizado dos preços de bens e serviços de uma economia ao longo do tempo. A consequência disso é que a moeda perde valor, o poder de compra diminui e para reforçar esse ponto, vamos trazer agora uma definição clássica, apontada por Assaf Neto, que é um professor de matemática financeira, em 2021. Ele escreveu o seguinte: no contexto de inflação, os consumidores perdem poder de compra. Diante de uma alta generalizada de preços, menos pessoas estarão em condições de manter seu padrão de consumo, consumindo um volume menor de bens e serviços. Mas agora que observamos e entendemos o efeito da inflação, vamos voltar à ótica do agente credor. Aquela pessoa que conseguiu formar uma poupança, mas que não quer gastar ou não precisa gastar esse dinheiro agora. A pergunta é: o que faria essa pessoa emprestar seu dinheiro a alguém? Qual seria o incentivo para realizar essa transação financeira? Então vamos fazer um exercício simples e eu acho que vai facilitar. Se coloque no lugar desse credor. Imagine, espero que sim, que você tenha dinheiro guardado. E alguém, talvez um amigo, um familiar, vem te pedir dinheiro emprestado. O que você avaliaria antes de dizer sim? Será que a confiança que você tem naquela pessoa, a garantia que vai receber de volta o que você emprestou, talvez um eventual retorno, como um agradecimento em forma de juros? Quando nós começamos a perguntar o que influencia a você emprestar,
nós acabamos entendendo melhor essa decisão de emprestar. Então vamos investigar melhor esse caso. Quando começamos a investigar por que uma pessoa emprestaria dinheiro para outro, entra em cena um tema bem interessante. Porque, para ser honesto, na maioria das vezes, a motivação não é altruísmo, ou seja, não é só porque você tem vontade de ajudar alguém que você decide emprestar dinheiro. Embora, claro, existem exceções. Você até pode emprestar dinheiro para um familiar, por preocupação, por vínculo emocional. Só que esse tipo de motivação que estamos vendo aqui não explica por que tantos agentes credores emprestam dinheiro todos os dias, ainda mais para pessoas que eles nem conhecem. Então, qual seria, se não é o altruísmo, o critério mínimo para que esse empréstimo aconteça? Para isso, imagine que você tem 100 mil reais guardados. Com esse valor, você poderia comprar um carro à vista, só que não decide comprar agora. Você decide emprestar esse valor para alguém. Aí, 2 anos depois, você recebe o dinheiro de volta. Você tem interesse em comprar o carro, mas aí descobre que o mesmo carro agora custa 110 mil. O que aconteceu? A inflação corroeu o valor do seu dinheiro. Você já não consegue comprar o carro com 100 mil reais. Então, faz sentido continuar emprestando se você não for compensado por essa perda de poder de compra? É claro que não. Por isso que uma motivação mínima para o empréstimo é que o agente devedor devolva pelo menos o valor corrigido, recuperando o seu poder de compra. Esse que eu estou explicando aqui é o ponto de partida que explica a lógica dos juros. Essa analogia nos leva direto à origem dos juros. Os juros nada mais são do que uma remuneração que o agente devedor paga ao agente credor pelo uso temporário do dinheiro. Agora, a formação dos juros, suas famosas taxas, envolve outros fatores que nós precisamos discutir com um pouco mais de calma. Só que, por enquanto, o importante é você entender o seguinte: sem juros, não haveria economia como conhecemos. Por quê? Porque não teria incentivo para emprestar dinheiro. As pessoas prefeririam gastar logo antes que o dinheiro perdesse valor. E como vimos, já somos naturalmente inclinados a consumir antecipadamente. Agora, imagine isso sem nenhum tipo de compensação futura. A tendência seria ainda maior. As pessoas evitariam postergar o consumo e isso afetaria diretamente o planejamento a longo prazo. Então, a gente volta às reflexões que fizemos lá no início. Nem todos os nossos sonhos são imediatos. Alguns precisam de tempo, de amadurecimento, de um bom planejamento financeiro. Isso muitas vezes envolve emprestar dinheiro para terceiros, para que ele renda, se valorize e volte no momento certo para ser investido. Esse raciocínio que explicamos hoje vale tanto para os nossos projetos pessoais quanto para os grandes investimentos da sociedade. Se não existisse esse fator de recuperação do poder de compra, os juros então, realizar sonhos seria um desafio muito maior.